Sorria, você está sendo filmado e poetizado. Estou aqui com o Marcos Avelino. Em ótima companhia. Beleza. O autor de Poeticamente Teu e outros muitos livros, né, Marcos? Mais Quais 62. são os... Mais 62 é muito livro. Por exemplo, quais os outros títulos você tem? O primeiro foi Os Oceanos Entre Nós, depois veio Pássaro Apedrejado, Cabralha, Nunca Te Vi, Mas Nunca Te Esqueci. Os últimos foram Aquela Noite do Adeus, que foi logo depois desse. Antes desse teve Fragmentos de um Sonho que Passou. Nossa, é muito livro. Não. Não consigo lembrar todos os Não, títulos. com certeza. 60 filhos é muito filho. Agora me fala uma Mas coisa. o meu preferido chama-se O Labirinto no Fim do Poema. Explica esse título. É o último poema do livro que só apareceu nesse livro. Embora ele seja uma compilação, na verdade eu criei um poema, pensei nesse título, que apareceu assim do nada, né, como o que acontece com esses caras que escrevem, assim, esses malucos que escrevem. Bando doido, né? Bando doido. Apareceu esse título assim, pensei, esse aqui dá legal, um título de livro, O Labirinto no Fim do Poema. Aí, quando eu já estava quase terminando de fazer a compilação, que são 400 poemas nesse livro... E um livro só? Eu comecei esse projeto do Labirinto, foi o seguinte, eu imaginei de fazer um livro para a juventude, para incentivar jovens ao hábito da leitura, principalmente a poesia. E aí eu peguei os meus livros fazendo uma coletânea de poemas bem light, né? Embora os Jorge hoje sejam bem avançadinhos, mas eu peguei os poemas light, eu não coloquei nada assim mais apimentado. Alguns eu até fiz uma versão light. Poemas que você já tinha e que você adaptou para a juventude? Eu fiz uma coletânea dos meus poemas. Né? E a ideia era fazer um livro, como a maioria dos meus tem 50 poemas. A maioria tem 50. Tem alguns de 300, que é a coleção Olympus, que também são uma coletânea. Cada um tem 300 poemas, dos meus quase 2.500. Tem o... Isso deve ser recorde. Eu acho que eu vou acabar entrando no Guinness. Aí tem o lado Sombrio da Poesia, que tem 150, que só com poemas macabros, tipo Edgar Allan Poe. Lado Sombrio da Força. Tem o Simétricas, 200 sonetos ou coisa parecida, de amor ou coisa parecida, que são 200. E o resto, e tem um de contos e crônicos, né? Quando sua ausência era tudo que havia. Isso, você é fundamentalmente poeta, mas você também transita ali pela prosa e tal. Agora uma pergunta. Até pelos títulos fica bem evidente que a boa parte da sua produção poética ela é voltada para o romântico. Sim. Né? Isso é um projeto? Como você estabelece isso? Quando que vai surgindo? Vai surgindo. Eu sempre fui romântico, né? Isso aí a vida inteira. Eu sou tão romântico, sou casado com a mesma pessoa, tem 42 anos. Isso sim é um recorde. Tá vendo? Isso sim é um recorde. Não, assim... Mas na verdade a minha inspiração é basicamente para escrever poemas românticos. Sim, para ela, né? Sua musa. Na verdade eu escrevo, não é para ela propriamente, eu escrevo poemas para a humanidade. Para essas pessoas que gostam de poemas românticos, leiam alguma coisa que seja palatável e toque o coração. Entendeu? Sim. Você já pensou em musicar seus poemas? Sim, claro. Já fez isso? Eu já até convidei um grande amigo meu que foi meu parceiro na juventude de músicas. Eu fazia a letra, ele fazia a música. Aí eu convidei para fazer junto comigo algumas musicalizações dos meus poemas. Eu tenho um caderninho de letras, que tem umas 30 e poucas letras, que a ideia realmente é... Isso é um projeto em andamento? Sim. Tá, e já tem a melodia de algum aí de cabeça, não? Não. Eu estou guardando meu amigo lá me retornar. Né? Algumas já aparecem com uma melodia assim idealizada, né? Sim. Só que como eu não sou compositor de melodia, não sei tocar nada. Cazuza também não sabia, né? Então tá tudo certo. Eu realmente tenho essa deficiência, eu não sei tocar. E com isso eu nunca fiz curso de música, eu não tenho aquela coisa de imaginar já uma melodia para desenrolar um poema. Sim, mas a parceria é exatamente isso. Eu reparei uma coisa que no Poeticamente Teu, os poemas, eles têm esta marcação aqui, né? O que é isso? Isso é, na verdade, o seguinte, todos os meus livros, desde o primeiro tomo, que foi Os Oceanos Entre Nós, eu imaginei que tinha uma coisa que ninguém tinha feito ainda. Como eu trabalho com TI há muitos anos... O que é TI?
Tecnologia da informação, popularmente conhecido como informática. Isso. Mas como eu sou profissional da área, eu tenho quase 40 anos, o que eu imaginei? A tecnologia da informação está muito avançada em vários aspectos e dá para nós ferramentas assim, de uma forma fantástica para você utilizar isso no dia a dia. Por exemplo, está em plena difusão o tal do QR Code, o código de barras, tá? Traduzindo em português. Mas o QR Code nada mais é que uma figurinha que você bate no aplicativo e ele te dá um endereço com base no que você leu lá no aplicativo, que leu o que você escreveu e transforma aquilo lá em código de barras. Então, basicamente, isso aí é o seguinte: para cada poema meu, tá, existe um vídeo do YouTube que eu escolhi a dedo, mais ou menos adaptado para o texto do poema, que é como se fosse um apêndice do poema. Então, quem gosta de músicas e tem o aplicativo no celular, aponta para que o código de barras e já abre uma página do YouTube. Então é um projeto multimídia, né? Sim, todos eles são multimídia. Olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para você. Deixa eu achar aqui o aplicativo. Não vou mostrar ele colocando código não, né? Porque senão... Não, tranquilo. Abre uma página qualquer. Aí. Já abriu aqui a página do YouTube. Xvideos? Não, é o YouTube mesmo. Esse aqui, por exemplo, é uma música dos anos 60, 70, sei lá, 70. Just a Dream Ago, Rita Moss. Cláudio Cardinale aqui embaixo. Esse aqui é uma página do YouTube. Olha Ou seja, só. é um livro que tem característica multimídia, tá? Sim. Cada página que tem um poema, você tem um código base que aponta para um... Que é uma música que dialoga com o poema. Baseada no poema. Tá? Normalmente o título ou o conteúdo da música tem a ver com o poema. Algumas, na verdade, nem tanto, mas é mais ou menos adequada para aquele poema. Isso aí foi uma sacada que eu tive. Não, mas é bem interessante. E desde o início, o primeiro projeto, um livro que eu fiz, já foi pensando em colocar essa característica multimídia. Então assim, eu pergunto isso pra muita gente, só que a pessoa fala de orelhada, né? Que a gente não é especialista nisso. Mas você que é um especialista, tanto em literatura quanto em informática, popularmente informática, o livro vai acabar ou não? Isso que você fez agora é uma janela para o futuro ou não? Você acha que a literatura em papel vai sobreviver, vai dialogar? Sobreviver. Como que vai ser isso? Na verdade, quando eu comecei a escrever meus livros, não havia ainda a publicação, autopublicação no Brasil, que é o que eu utilizo nos meus livros, assim, voltado para a impressão dos livros. Existia apenas para e-books, são livros digitais. Então, os 9 primeiros livros que eu publiquei, todos eles foram em formato de e-book. Aí, um belo dia, uma amiga que é dona de uma editora, a Larissa Mundim, da Nego Ligu, ela me convidou para assistir uma palestra que ela estava promovendo, e a pessoa que deu a palestra falou sobre exatamente a autopublicação. Aí me acendeu uma luzinha. Pensei, Aí eu fui atrás da ideia, tá? Como que funciona isso? Explica pra gente. Olha, a autopublicação é o seguinte: você, como escritor, você normalmente trabalha com editor de texto. Sim. Então você digita seus textos, compila uma reunião de textos, que seria um protótipo de um livro, e aí você apresenta para uma editora, para a editora ver se aquilo lá realmente tem alguma aplicação prática, se ela gostaria de bancar, se ela vai te cobrar tanto para bancar a impressão, digamos, de 200 volumes. Então aquilo lá normalmente tem um custo, tá? Ou você tem um patrocinador que banca o custo, coisa difícil de arranjar hoje em dia, ou você entra num projeto, financiamento público, né? Fazem financiamento público para alguns autores. Os editais, de cultura. São os editais de cultura, né? Tem o estadual, municipal, federais tem alguns. Ou então você fica com aquele projeto engavetado, você não conseguir nada disso. Bom, qual que é a sacada? Uma vez que você tenha feito o seu projeto do livro, tá? E você
segue todos os parâmetros para poder apresentar aquilo lá prontinho com a editora, ou seja, você faz o trabalho da editora, que a editora, na verdade, pega seu texto e dá uma encapada nele, né? Sim. Ela coloca lá aquela parte inicial lá do livro, apresentando o livro, colocando lá bibliografias e toda a parte lá de suporte legal, e coloca alguma coisa lá no final, que seria, por exemplo, um capítulo. Bom, o que consiste a autopublicação? Em lugar de você usar a editora como uma figura intermediária, existem páginas, tá? A primeira que eu publiquei foi na Amazon, que é uma empresa internacional americana, né? Que existe no mundo inteiro. Não fica na Amazônia, imensa, por favor. Não tem nada a ver. O nome realmente é baseado na Amazônia, mas ela é internacional. Porque é uma coisa curiosa. A baita empresa, das maiores do mundo hoje. Inclusive, a área de armazenamento da Amazon é algo fantástico, tá? Para empresas, como a minha apresentada de TI, você, em lugar de ter uma sequência de servidores gigantescos e caríssimos, você hospeda um site na Amazon pagando uma mixaria por mês em relação àquilo. Tá? É um custo muito acessível e como são milhões de empresas que fazem isso, a Amazon tem um faturamento anual altíssimo. Tá? O primeiro que você fez foi pela Amazon. Foi pela Amazon. Então eu publiquei na Amazon aquele mesmo e-book que eu tinha já deixado ele prontinho em formato de e-book. O que acontece? A Amazon tem uma página lá que ela seleciona para ver se o seu livro, seu arquivo PDF, está de acordo com os parâmetros para ser publicado dentro da Amazon. Ela te dá uma espécie de mapeamento do que está errado para você poder corrigir, você vai se submetendo até passar. Na hora que você tem aquele aquele ok com relação à integridade do seu livro, você simplesmente preenche as páginas da Amazon, informando lá informações gerais sobre o livro, explica o que tem lá, pode colocar alguns trechos de capítulos de livro, poemas, como eu faço, trechos de poemas, e você cria toda a informação que alguém que vai ler a página para procurar seu livro esteja, digamos assim, possibilitado a ver se realmente aquele livro é o que ele gostaria de ler. Ou seja, você, em lugar de ter um livro na prateleira que a pessoa abre e lê, você tem isso aí numa página virtual, onde ela abre o livro, tem lá um excerto de, eu normalmente coloco 15 páginas de poemas, então ela tem lá 15 páginas de poemas para dar um sentido, para ver se aquele livro realmente é divulgação, bom, né? Isso. Aí, quando você termina de fazer isso aí, você aperta um botãozinho lá na frente, informa qual que é o valor que você quer ganhar em cada livro. Ele calcula o custo final com base nos custos deles e nos custos de publicação na editora e dá o valor final do livro. Isso ele calcula automaticamente. Aí você já sabe que você vai vender seu livro, digamos, por R$50 e vai ganhar, digamos, 10 em cada edição, entendeu? Sei. Então, quem é que faz todo o meio de campo? É a página. Você não faz nada, tá? Sim. Você só faz a sua publicidade, né? Claro, sim, claro. Tem que chamar seus leitores para poderem acessar a página. E você fez isso na maior parte dos seus 60 livros? Eu fiz em todos. Todos. Então, quando eu descobri que realmente a Amazon tinha colocado já esse formato de publicação em papel, tá? Eu comecei a converter todos eles. Tá. Aqueles que eu já tinha feito, os 9 primeiros, eu converti todos para formato de papel impresso. Que no caso é sob demanda, né? Isso. Aí a pessoa entra na página, escolhe os livros, seja de um autor só ou de vários, e vai colocando no carrinho de compras. Sim. No final ela tem lá o preço total, entra lá com as informações de cadastro dela, caso ela não tenha cadastro na página, ela se cadastra. Aí o site pergunta como é que ela quer pagar, seja em boleto, cartão de débito, boleto, ou cartão de crédito, que é o mais comum, né? E tem lá o preço final, e calcula o frete conforme o seu endereço. Sim. Aí você já forma o pedido, tá? Que tem um valor X lá para aqueles livros que você selecionou. Isso foi um tutorial. Fecha. No caso a Amazon, que foi essa primeira, e o Clube de Autores, que é melhor que a Amazon no Brasil, tá? A qualidade dos livros do Clube de Autores, que é a outra página do Clube, que essa é brasileira, tá? Uma página sensacional. A qualidade dos livros impressos por ela é maior que qualquer outro que eu tenha visto nessas editoras comuns por aí, tá? Muito boa mesmo. Aí você simplesmente recebe os seus livros em casa. Né? Como se estivesse comprando pela estante virtual ali, né? Por exemplo, você entrou lá no Submarino, escolheu lá
uma câmera fotográfica, escolheu lá, pagou, chega na sua casa a câmera. Perfeito. Eu quero ser câmera é livro, tá? Então é um dos caminhos aí para a literatura. Né? Agora, dá para perceber bem que você entende muito dessa coisa de engenharia, informática e tal. Você é engenheiro, correto? Eu sou engenheiro eletricista por formação, né? Mas eu tenho muito tempo que eu trabalho com tecnologia da informação. Exato. A minha pergunta é a seguinte: o João Carvalho Melo Neto, ele tem alguns poemas em que ele fala do fazer poético comparando com a engenharia. Sim. Né? E a lógica que ele trabalha é a seguinte, que o fazer poético ele se assemelha com a engenharia pela questão do cuidado, da técnica, de que tudo é pensado e racional e tal. A sua poesia, voltando para a poesia, é uma poesia de engenheiro ou não? Não. Porque eu fui criado numa família de classe média, mas a minha mãe era poetisa. Engraçado que eu não sabia disso. Minha mãe morreu quando eu era muito novinha, tinha só 8 anos, mas ela estava sempre num canto, ou lendo ou escrevendo. Eu não sabia que ela era escritora. Muito tempo depois que ela morreu, eu fiquei sabendo que era uma poetisa, que inclusive havia sido premiada em Uberlândia, que era a terra natal dela. Olha só. Eu não sabia disso. Poesia está no sangue. Está no DNA. Então, como... DNA não, no código de barras. No código de barras, genética. Mas como a minha mãe estava sempre lendo, eu me acostumei desde cedo a também seguir, porque a minha casa é uma biblioteca fantástica. Então, os livros clássicos da literatura mundial tinham praticamente E o que você lia? Qual foi a sua formação? Eu gostava muito de ler, como até hoje, a história de ficção científica. Tá? O Ray Bradbury é o meu autor preferido. Ele é um cara que escrevia em prosa, mas ele era um poeta. Vou te fazer uma pergunta sobre ele depois. O Ray era algo fantástico. Pena que ele morreu já. Mas eu tenho todos os livros dele. Eu gostava muito do Isaac Asimov. E o Robô, né? Aí o Robô. Mas o melhor livro do Isaac Asimov chama-se Fundação. Fundação é uma trilogia fenomenal. Sim. Sensacional. Livros assim, né? Sim, eu gostava muito de livros policiais. Arthur C. Clarke também. Arthur C. Clarke também, eu tenho alguns livros. Philip K. Dick. Philip K. Dick eu só tenho um. Mas tem vários autores excelentes. Sim. Tinha um que eu não me lembro, Jimmy Guier. Sim. Eu li um livro de formato de Ghost chamado Nós, os Marcianos. Eu lembro desse. Não sei se você chegou a ler esse livro. Não, mas eu sei. Mas é fenomenal. É um dos melhores livros de ficção científica que eu li na minha vida. Eu perdi o original. E poesia? O que você lia de poesia? Que te ajudou a formar-se poeta? Eu lia muito pouco de poesia quando eu era novo. Eu lia muito romances clássicos, né? Os clássicos da literatura mundial eu li praticamente todos. Tinha a coleção completa lá do José de Alencar, tinha do Machado de Assis, eu montei a coleção completa da Agatha Christie, eu gosto muito dela também. A Agatha Christie, ela é uma escritora de romances policiais. Sim. Que tem histórias muito bem armadas, mas o melhor livro da Agatha Christie, ele não é policial até na última página. Que é qual? A última chama-se Noite Sem Fim. É um livro fenomenal. Esse eu não li. Merece. É um livro fenomenal. Eu li os clássicos, né? É uma história de amor até chegar no final. Eu não vou te contar o final. Não. Sem spoiler. Sem spoiler. Agora, voltando então para o Ray Bradbury, para encerrarmos aqui. Você sabe que a internet tudo é rápido, né? Seguinte, se você estivesse no mundo do Fahrenheit 451, que homem livre você seria? Que livro você decoraria? Que livro você colocaria no seu código de barra genético para você se tornar esse livro? Pense. Aí equivale a perguntar qual seria o preferido, né? Mas enfim. Talvez. Eu acho que eu seria talvez o Robinson Crusoe numa ilha, com um caderninho lá para fazer anotações e colocando alguns poemas em garrafas que eu jogaria no mar para ver se alguém achava e lia. Essa foi a melhor resposta que nós já tivemos, Robinson Crusoe. Muito bem, na sexta-feira ainda, né? Fazendo isso. Muito bem, então foi um prazer, Marcos. Eu espero pelo seu livro dos 70, 80, 90, 100, né? Porque a nuvem é infinita, né? As bibliotecas são finitas, menos a de Babel, mas a nuvem é infinita. Mas esse sujeitinho fica me cutucando aqui o dia inteiro, jogando ideias na minha cabeça, ele não para, não. Nem deve. Eu sou compelido a escrever. Isso aí. Até mais. Um abraço. Vamos pra ilha.